Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Viva Ana Sá Lopes! Viva Ruben! Viva Helena Pereira! Viva! Já estavam com saudades de uma crise política ou nem por isso? São sempre momentos muito agitados e que servem para nós explicarmos às pessoas, por exemplo, vamos ver pelo lado positivo, como é que funcionam as instituições. Vamos ouvir António Costa ao início da tarde desta terça-feira. A dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Ana, surpreendida com este pedido de demissão de António Costa? António Costa fez aquilo que tinha de fazer? Fez, obviamente que fez, e não fiquei nada surpreendida depois de ler o último parágrafo do comunicado da Procuradoria-Geral da República, que não sabe fazer leads. Ou seja, uma vez não sabe fazer leads, porque põe no último parágrafo o verdadeiro caso, que é a investigação sobre o Primeiro-Ministro, que podia levar à queda do governo. Independentemente de não ser obrigatório que a Procuradoria-Geral da República saiba fazer leads, mas de facto antes, nos primeiros momentos da crise, não havia certeza, mas a partir do momento em que sai aquele comunicado, acho que ficou claro que era impossível que António Costa se mantivesse no cargo. Aliás, tudo o que ele disse, há uma grande diferença entre o Primeiro-Ministro, ele disse-o também, e entre os outros membros do governo que ele tentou segurar em situações de arguido e outras. Há uma diferença muito grande. Aliás, António Costa esteve muitíssimo bem neste seu discurso de demissão, totalmente inesperada, tanto para ele como para nós, penso eu. Não havia alternativa. Não, era impossível outra alternativa. Aliás, eu espanto-me como é que há certos momentos em que está tudo sob stress. Vou colocar-se a hipótese de António Costa se demitir para se recandidatar. O nosso imaginário coletivo está tão convicto de António Costa será sempre um vencedor, que até acha que depois de um caso deste ele pode demitir-se para se recandidatar. Chegou a ser falado nas televisões. Fizeram-lhe a pergunta, Ana. Sim. E fizeram-lhe a pergunta. É uma situação absolutamente inconcebível. Isto não é uma coisa igual às outras. Isto não é um casinho como tu, Helena. Na entrevista que fizeste a Augusto Santos Silva, ele disse isto não é um casinho. Deixa-me só dizer, eu fiz uma entrevista hoje às 10 da manhã, as notícias começaram às 9 e quando nós começámos a gravar a entrevista, eu confesso que eu não tinha percebido ainda o casão que era. E quando estava a decorrer aquela entrevista, percebia-se que era grave, mas não se percebia completamente até onde é que ia esta investigação e que podia, no limite, levar ao que aconteceu hoje. E no limite levou a Helena. E agora é altamente improvável que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa seja outra coisa que não seja a convocação de eleições antecipadas. Pois, agora está na mão do Presidente. Sabes que, faltando ainda... Vou-te responder... Tu querias ir para trás, era eu isso? Vou chegar lá. Não há problema nenhum, aliás, porque o país está suspenso daquilo que Marcelo vai fazer. Vai decidir na quinta-feira? Primeiro, sobre António Costa, ele sendo um homem pragmático, percebeu que não havia alternativa. O governo, António Costa, teve aqui um dilema e percebeu-se isso também através até das palavras do Augusto Santos Silva, que é: o PS não quer que passe a ideia que isto agora é uma república dos juízes ou dos magistrados, ou que a justiça comanda a política.
Mas António Costa percebeu rapidamente que a gravidade da suspeita que estava em causa fazia com que ele não podia ficar no cargo a apodrecer eventualmente. E, portanto, por muito que o PS, que se está a comportar de uma forma muito fria e sensata, sem fazer, que podia fazer acusações à justiça, aos timings da justiça e a certos procedimentos, não está a fazê-lo. E, portanto, agora coloca o que é que o PS, António Costa, então agora, depois de ouvirmos Carlos César falar, o que é que o PS está a fazer? Sabendo, o PS podia dizer que existe ou António Costa, que existe uma maioria absoluta, que tem 1 ano e pouco, e que, portanto, que essa maioria podia ainda formar governo. Mas sabe que Marcelo sempre disse que se no dia em que saísse a principal cara deste governo, que é António Costa, que dissolvia o Parlamento. E como o PS então está-se a preparar para as eleições antecipadas que aí vêm, que parecem inevitáveis, se houver eleições, o PS está a deixar bem claro que essas eleições existem porque desde o início que as regras do jogo ditadas por Marcelo fariam com que houvesse essas eleições. Mas isto é muito curioso porque vai-se ver que na campanha eleitoral ainda vão usar, o PS ainda vai dizer que tinha toda a estabilidade do mundo e, entretanto, também esta suspeita que existe em torno de António Costa, que é uma coisa bizarra, que pelo aquilo que a gente percebe é uma escuta de uma pessoa a falar o nome de António Costa. Não é uma escuta de António Costa, é alguém, um segunda pessoa a falar com um terceiro sobre o António Costa. Nós já vimos isto há pouco tempo numa escuta da área da defesa, no caso da tempestade perfeita, do ministro, na altura da defesa, João Gomes Cravinho, e aquilo não deu em nada, não é? Não foi constituído arguido, não houve processo, sabe-se que houve um senhor que falou, evocou o nome do ministro. Parece-me uma situação muito parecida. Certo é que António Costa disse que seria impossível continuar como primeiro-ministro num clima de suspeição e deixa a porta aberta a uma substituição dentro do Partido Socialista, já que garantiu aos jornalistas que não será ele, obviamente, o candidato a umas eleições legislativas antecipadas. Por isso, Ana Sá Lopes, o que é que se segue no Partido Socialista? António Costa tem uma vantagem grande que nestes últimos 8 anos conseguiu concentrar tudo o que são correntes ideológicas de um partido que relativamente, para não dizer muito heterogéneo. O que é que se segue? Uma balconização do PS? Vamos ter uma luta ideológica dentro dos socialistas? Eu atenho às palavras de Carlos César, Presidente do PS. Vamos ter que esperar pelo Sr. Presidente da República para ajustar procedimentos internos necessários para fazer jus à situação interna que for criada. Portanto, ainda não estamos nesse momento, Ruben. Ou seja, ainda estamos no momento, e pelas palavras de Carlos César, isso ficou implícito, que o PS, como diz a Helena, e bem, o PS podia vir vangloriar-se da sua maioria absoluta e não o fez, e ainda bem que não o fez, porque o PS neste momento é incrível como depois de meses e meses a brincar com o Presidente da República, depois do Presidente da República ter brincado com ele, chegamos ao momento em que é preciso adultos na sala, e a Carlos César foi o adulto na sala da parte do PS hoje. De facto, António Costa já não estava a ser muito, quando aquela coisa de João Galamba, na semana passada, que agora é ruído, e Carlos César foi, o não vangloriar-se da maioria absoluta foi um ato de grande inteligência por parte do PS, e pôr nas mãos do Presidente da República a decisão sobre isto. Agora o PS não exclui, e isso ficou claríssimo das palavras de Carlos César, que possa ser outro elemento do PS a vir a ser Primeiro-Ministro, ou seja, o PS... Claro que vai ter que haver, não é necessariamente o próximo secretário-geral, porque eu suponho que isto também tem, apesar de António Costa dizer que fica em funções até ao fim, isto não é muito sustentável, que demora muito tempo. Ana, então deixa-me picar-te. Tu vês alguma figura consensual no PS para suceder a António Costa? É que eu não vejo. Eu acho que pode haver figuras consensuais dentro dos senadores. Não estou a falar para secretário-geral, eu estou a falar secretário-geral, já lá vamos, se é preciso ser já ou se é depois, mas dentro dos senadores, eu penso que para
se o Presidente não quiser fazer eleições antecipadas com o argumento de que o PSD não está preparado, não há uma alternativa, que não quererá deixar como seu legado o Chega com 20% dos votos, e isto também vai ser muito importante para Marcelo Rebelo de Sousa, para avaliar tudo isto. Estamos em pleno plano de recuperação e de resiliência, e isto vai, obviamente, parar um bocado, as eleições vão parar muitas questões que estão em curso, estamos com 2 frentes de guerra, a viver 2 frentes de guerra, o momento não é difícil, não vai ser fácil, e não acho que Marcelo se tenha que ater às declarações que fez quando deu posse a António Costa e disse que o mandato era dele e só dele. Acho que a cada momento... só os burros não mudam de opinião quando tem mesmo que ser, não é? Isso não se pede ao Presidente da República que tenha que ser absolutamente coerente, pede-se ao Presidente da República que tome a decisão correta para este momento. Pessoas que possam ser, o próprio Carlos César seria obviamente consensual dentro do PS, eventualmente Augusto Santos Silva também poderia ser consensual dentro do PS, para fazerem até o PS eleger um novo secretário-geral. E isso... Obviamente toda a gente sabe que o futuro secretário-geral deverá ser Pedro Nuno Santos, que tem o apoio do partido. Eu não acho que o PS se vá balcanizar. Acho que o Pedro Nuno Santos vai esmagar, posso estar enganada, e tudo isto é sujeito a mudanças, não é? Mas tudo indica que o Pedro Nuno Santos já tem neste momento o aparelho na mão, que não sei quem é que irá defrontá-lo. Mas hoje num artigo do Expresso, Ascenso Simões, o antigo deputado, que foi diretor de campanha de António Costa, fazia um apelo a Francisco Assis para se candidatar a secretário-geral. Penso que isso não vai acontecer. Aliás, numa entrevista também ao Expresso este sábado, Francisco Assis punha esse cenário fora de causa. Não sei quem se vai candidatar contra Pedro Nuno Santos, mas isso não me parece... Acho que vai haver um debate ideológico interessante, mas mais do que o debate ideológico, não me parece que o PS vai eleger Pedro Nuno Santos tanto pelo debate ideológico, mas mais porque vai considerar, provavelmente, que tem qualidades de empatia e de outras qualidades políticas para poder ser o próximo líder. Eu não estou tão confiante como a Ana. Vamos à tua Pedro opinião, Nuno Helena. Santos vai ter um passeio até à liderança do PS. A tua aposta é então uma disputa mais atribulada? Parece-me que poderá surgir alguém mais próximo, um Delfim, por assim dizer, de Costa. Estamos a falar de Fernando Medina ou de outra pessoa? Fernando Medina, fala-se de Adão e Silva, Mariana Vieira da Silva, algumas possibilidades. Também não é tradição Eu deixar acho que alguém vago. vai aparecer. Não é? Não pode também... Helena, alguém vai aparecer. Mas não vai tenho ser dúvidas muito... que alguém vai ter pouca aparecer. expressão? Eu acho que vai ser muito difícil, parece-me que será uma luta difícil. Ou seja, parece-me que é como um bocado quando António José Seguro se candidatou a seguir a Sócrates. O papel de Francisco Assis foi muito difícil, porque António José Seguro já tinha trabalhado todo o aparelho já estava em daqueles marcha, anos todos, que na realidade foi o que o Pedro Nuno Santos fez estes últimos anos. Portanto, mas não sei se as feridas, a escala de Costa tem em relação a Pedro Nuno nestes últimos tempos. A ala de Costa é toda a gente. Toda a gente está com António Costa. E depois, a ala de Costa, estamos a falar de algumas pessoas que não têm assim tanta influência no partido. O Pedro Adão e Silva nem é militante. Sim. Embora tenha imenso talento e imensas capacidades para ser um candidato contra Pedro Nuno Santos, eu acho. A verdade é que ele não é militante do PS, portanto está fora de causa. Vamos ver Fernando Medina. Eu acho que Fernando Medina... Fernando Medina também pende ainda sobre ele uma suspeita que está a ser investigada na Câmara de Lisboa. Sim. Volta e meia vem notícias também dessas. Acho que Fernando Medina esperaria para um futuro em que Pedro Nuno Santos possa cair. Já estamos agora, eu sei, a falar para lá de baixo, Isso é o mas futuro do não me parece que Fernando Medina avançasse já numa situação destas. Uhum. Helena, tirando o Partido Socialista, que obviamente nesta altura está muito atento àquilo que o
Presidente da República vai decidir na quinta-feira também para decidir o seu próprio futuro e quem é que avança, como é que avança, como é que vai acontecer todo este processo daqui para a frente. O que vemos é que na oposição, muito provavelmente, quem mais tem a beneficiar desta antecipação de eleições é o partido de extrema-direita Chega, porque Luís Montenegro ainda não se conseguiu afirmar, está com muitas dificuldades em passar a mensagem, não há uma alternativa clara. Isto poderá ser um problema naquilo que seja o resultado de uma antecipação eleitoral? Olha, ainda na entrevista de hoje também do Augusto Santos Silva, ele falava sobre o risco das próximas eleições europeias e dizia que o risco de a extrema-direita crescer em toda a Europa existe, é grande, e não era só da extrema-direita crescer, é da direita, do PPE, que está disponível a fazer alianças à sua extrema-direita também sair reforçado. E, portanto, sim, mas lá está, é um risco geral. Agora tivemos uma boa notícia da Polónia, mas existe esse risco. Agora, todos os partidos estão à espera que haja eleições antecipadas. Eu diria que quais são as opções que há? Marcelo Rebelo de Sousa pode adiar a convocação das eleições de dissolução do governo para deixar aprovar o Orçamento de Estado, deixá-lo existir durante meio ano e marcar as eleições para junho, no dia 9 de junho, dia em que é as eleições europeias. E aí não tem o país em duodécimos e tem o país com este governo a funcionar ainda são 6 meses, é meio ano. As nossas regras, os prazos, fazem com que em Portugal não seja muito fácil ter umas eleições antecipadas em menos de 4 meses. Portanto, isto daria em abril. Não sei se temos eleições em abril, depois teríamos outras em junho. Se tiver de ser. Pois, podia ser. Normalmente as eleições europeias, como se costuma dizer, são usadas para ser uma espécie de castigo ao governo, em que as pessoas não votam só nas europeias, mas votam para expressar o seu estado de alma em relação àquilo que é o governo atual. Portanto, não sei se nesta altura será a altura mais fácil para o PS. Já se estava a prever, não é? Dentro do PSD, aliás, Luís Montenegro foi muito atacado por ter dito que estava disponível para perder por pouquinho, e vieram logo várias vozes dizer que nem pensar, não havia nada que o PSD não pudesse exigir que não fosse vencer essas eleições. Portanto, as coisas já estavam nesta expectativa. Vamos ver. Ana, podemos ter um cenário em que, como aconteceu nas últimas eleições legislativas, o PS concentra o voto à esquerda também, com esse medo da chegada da extrema-direita ao poder, e à direita, por insuficiência do PSD, o bloco da direita é comandado pelo partido de extrema-direita, que capitaliza um caso de corrupção no governo. Podemos ter esse cenário? Nós podemos ter um cenário em que, de facto, quem vai sair a ganhar de umas possíveis eleições antecipadas é o partido de extrema-direita, é o Chega. Exatamente pelo que dizes do caso de corrupção, que o Chega vai se encarregar de aproveitar até, vai espremer o limão, aquilo não vai... É por isso que vai ser complicado para Marcelo. O Marcelo não gostará nunca de deixar como legado ter colocado a extrema-direita numa posição de grande poder no país. Mas, de facto, é esse grande risco. Eu não me parece, é que o que se passou, acho que o PS sai muito fragilizado deste processo, portanto, eu não acho, mesmo com o medo do Chega, que é muito real, e a questão, de facto, do Chega poder vir a fazer maioria com o PSD, que será sempre enfraquecido, nunca será muito forte. Aliás, corremos daqui a bocado o risco do Chega ainda ser mais forte no PSD, como num dia André Ventura disse que queria ser líder dos dois partidos, não sei se recordam. Sim, mas, sim. De facto, acho que essa situação, apesar desse medo que o eleitorado mais à esquerda terá do risco do governo de direita, com o Chega e o PSD mais ou menos, com mais a iniciativa liberal, mesmo com isso, eu acho que o PS sai muito, acho que é irrepetível a maioria absoluta. Foi um caso que aconteceu numa circunstância em que a esquerda do PS foi muito penalizada, e o centro foi tudo a correr a votar no PS, não é? Tanto à esquerda do PS, como tanto que o Bloco e o PCP ficaram no estado em que ficaram. É engraçado, o PCP não quer eleições. Paulo Raimundo
foi claro a dizer que o país precisa de soluções, não precisa de eleições, e deixou, tal como Carlos César, ao Presidente da República a escolha, não tomou partido, não tomou mesmo opinião relativamente a isso. Claro que estavam preparados para eleições, mal seria se não dissesse. Acho que vai ser complexo, não acredito que se repita o que se aconteceu em 2022, tanto porque foi tão dura esta maioria absoluta, correu tudo tão mal, nunca ninguém imaginaria que ia acabar assim, como é evidente, mas com galambas, com a quantidade de episódios bastante tortuosos, que o Primeiro-Ministro não deu o devido valor quando via, antes pelo contrário, com alguns até gozou, não é? Gozou com o prato. Eu acho que ele não teve, neste aspecto, por acaso, Carlos César, nos últimos anos, teve mais consciência do que estava a acontecer ao PS do que o próprio Primeiro-Ministro. Sendo que nada disso tem a ver com a demissão de hoje. Fez vários alertas. Fez vários alertas no sentido de ser necessário uma remodelação, de que o PS não podia ser arrogante, de que, de facto, o poder desgasta muito, embora não tenha sido por essa razão que estamos hoje a discutir a demissão de António Costa. Não deixa de ser engraçado que no dia em que Marcelo Rebelo de Sousa só tinha na agenda ir assistir a uma missa, tenha acontecido tudo isto. Esperemos que não tenha... Marcelo... Achas que foi a mão de Deus? Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus, talvez. Eu espero que ele não tenha ficado muito irritado por não ter podido assistir a esta Eucaristia hoje. Mas olha, a vida tem destas coisas e há dias que parecem muito tranquilos e que depois temos uma demissão de um Primeiro-Ministro. Assim é. Já agora ficamos à espera de quinta-feira do Conselho de Estado, ver o que é que diz Marcelo Rebelo de Sousa. Ruben Martins, Ana Sá Lopes, Helena Pereira, este foi mais um Soundbite. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.